Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Seguimos hoje com mais uma aula do curso As Cartas Paulinas, módulo Romanos, Epístola aos Romanos. E temos viajado, uma viagem muito interessante pelas páginas desta epístola. Temos aprendido muito. E às vezes eu fico ansioso, né, no bom sentido, não sei se dá para dizer assim, em tentar passar para a igreja tudo aquilo que eu tenho que eu tenho percebido nessas leituras mais cuidadosas, mais aprofundadas na Epístola aos Coríntios, né? Então, mas a gente tem que ir devagar, porque senão a gente vai querer falar tudo numa aula só e aí vai atropelar, né? Então, eu espero que vocês consigam entender progressivamente aquilo que a gente está tentando transmitir. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para mais uma aula sobre essa carta maravilhosa, a Epístola aos Romanos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê a oportunidade e a rica possibilidade de aprendermos um pouco mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos projetar a tela, irmãos, e vamos seguir com a aula de hoje. Bom, nós estudamos a questão de Paulo preparar o terreno, né? Na última aula, eu lembro que nós falamos bem disso. Paulo estava preparando o terreno. Ele fala da justiça, que é externa, não está em nós, né? E aí ele fala que judeus e gentios precisam dela, né? Se vocês lembrarem das leituras anteriores que vocês fizeram na carta aos Romanos, né, nos primeiros capítulos, Paulo ele expõe, né, a condição do ser humano, né, dos vários pecados, né, da imoralidade, né, do egoísmo, da avareza e tantos outros sentimentos terríveis, atitudes terríveis, mostrando que o ser humano ele é inclinado para o mal, né? Ele é inclinado para aquilo que não agrada a Deus. E nessa construção, né, a intenção de Paulo é mostrar a condição do ser humano, que o ser humano não tem condições de fazer nada que possa justificar a sua salvação diante de Deus. Quer dizer, eu, o Luciano, eu não posso fazer nada pela minha salvação. Não há condições, né? Paulo trabalha aqui, vamos lá, olha, eu vou voltar lá no capítulo 1 e vou ler com vocês. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, né? Lembra, a ira é justa. Por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Os seres humanos, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Lembram que eu falei isso? Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças. Olha só, olha só, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Muitos romanos tinham em suas casas ídolos, e esses ídolos de várias origens, de várias culturas. Uns tinham imagens de homem, como os ídolos, alguns ídolos romanos, outros tinham imagens de aves, outros tinham imagem de bezerro, né? Então havia uma infinidade de divindades que as pessoas tinham dentro da sua casa, né? Por isso Paulo diz aqui, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens. Aí ele diz, semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, aí olha o que Paulo diz aqui, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Então a gente vê que Deus ele acusa aqui, né? Paulo ele faz menção à imoralidade, né? À promiscuidade, mas também a valores que nem são a pecados que não são vistos, como avareza, inveja, como calúnia, arrogância, orgulho. Então a gente olha que Paulo ele traz aqui, né? Nós voltamos ao capítulo 1, né? Mas vamos retomar aqui. Mas ele mostra a condição humana, quer dizer, ele despe o ser humano, né? Aos romanos aqui, aos cristãos de Roma, ele despiu o ser humano, né? Porque o ser humano ele é vestido, né? De hipocrisia, ele é vestido de demagogia, ele é vestido de religiosidade, né? Ele se apega à aparência,
mas aí Paulo despiu o ser humano, mostrando como eram as pessoas na realidade, né? Então, ele vai dizer o quê? O que que Paulo vai dizer, irmãos? Né? Judeus e gentios precisam dela. Dela quem? A justiça de Deus. Então, o homem por si só não pode se justificar, né? Foi o que trabalhamos na última aula. Como se salvar então? Então, veja bem, Paulo ele vem desde do primeiro capítulo discorrendo sobre a condição é, corrupta do ser humano, né? A corrupção. Quando a gente fala em corrupção, ela é muito atrelada à questão política, né, no nosso país, mas a corrupção é algo que está corrompido, né? Então o ser humano está corrompido, né? Ele está dominado pela corrupção do seu tempo, né? Isso aí envolve a imoralidade, a promiscuidade, envolve sentimentos que nem sempre aparecem às pessoas, né? Então, o ser humano é um caso perdido para ele mesmo, porque ele não tem como se justificar e diante, né, diante de tudo que Paulo apresenta, a pergunta é: como se salvar então? Aí ele vai chegar, né, no grande objetivo, no tema central aqui da carta. Qual é o tema central? A justificação pela fé, né? A justificação pela fé. A justiça é algo que eu recebo, né? Imputada em mim. Eu já falei sobre amputar, imputar. A justiça de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É, é, nós não nos tornamos justos pelos nossos próprios esforços. Os nossos esforços são vãos, são nulos na tentativa de buscar essa justiça, a justiça de Deus em nós, ou a justificação. Então, a justiça de Deus, ela é imputada em nós, tá? Imputada. Então, vamos prosseguir. Espero que vocês estejam lendo a carta aos Coríntios, em especial os capítulos que a gente tem indicado para vocês. Falando aos judeus, né? Então, Paulo vai falar aos judeus. E aí, vocês lembram, né, que eu falei do problema dos judeus cristãos, os gentil cristãos, né, o certo conflito que eles tinham, a resistência que Paulo tinha. Então, né, Paulo dizia, né, fiz-me de grego para ganhar os gregos, fiz-me de judeu para ganhar os judeus, fiz-me de sábio para ganhar os sábios, fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Importa é que o evangelho seja anunciado. Então, Paulo, nessa linha, mesmo sendo judeu, mas não concordando, né? Paulo não concordava com a imposição que muitos judeus faziam aos cristãos, da questão da lei. Paulo entendia que o gentil que se convertia, ele não precisava seguir os preceitos judaicos, né? Então, mas aí ele vai escrever e aí ele toca na ferida, né? Ele vai no âmago dessa questão para o judeu. Ele vai buscar
argumentos em Abraão, né? Ele vai buscar argumentos em Abraão, capítulo 4, tá, irmãos? Chegamos ao capítulo 4, né? Chegamos ao capítulo 4. E aí, o capítulo 4, ele vai trabalhar a questão de Abraão. E Abraão é o pai da fé, mas ele é considerado pai para todos os judeus. O judeu que era judeu, ele afirmava: somos descendentes de Abraão. E isso é que nos faz povo da aliança. Mas aí então, o povo judeu tão apegado à lei e se diz descendente de Abraão, Abraão não viveu a lei. Abraão viveu no tempo em que não tinha lei. E Paulo vai mostrar isso ao judeu. Né? Quer dizer, se Abraão é tão importante, como ele pode ser tão importante se ele viveu sem a lei? E aí? Se eles são descendentes de Abraão, né? Se eles sonham em voltar para o seio de Abraão, né? Abraão viveu sem a lei. Então, como que Abraão alcançou a salvação? E aí Paulo vai aqui, ó. Abraão creu. Porque creu, obedeceu. Não é o contrário. Não é Abraão obedeceu e porque obedeceu, creu. Não. Abraão creu. E porque creu, obedeceu. Que diremos, pois? Capítulo 4, verso 1. Que diremos, pois, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, do que tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, veja bem, Abraão viveu muito antes de Cristo, mas o fato dele crer em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, Abraão foi justificado, mas ele não foi justificado porque obedeceu à lei, porque a lei nem existia. Ele não foi justificado por obras, ele foi justificado porque ele creu. Hebreus, né? Hebreus trabalha muito essa questão. Davi, né? Ele falando de Abraão, Paulo escrevendo sobre Abraão, ele faz aqui uma passagem rápida por Davi, um outro nome muito importante para o judeu. A ação remidora vem de fora, vem de Deus em nossa direção, né? E aqui a gente vê no verso 7, Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, alguém perdoa, alguém encobre. Bem-aventurados aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Então, olha só, quem é que perdoa? O Senhor. Quem é que encobre o pecado? O Senhor. Quem é que não atribui pecado? O Senhor. Então, é Deus que executa, é Deus quem faz, é Deus quem age em nosso favor
para nossa justificação. Abraão é pai de todos nós, né? Paulo diz isso a eles, aos cristãos judeus em Roma. E aí, eu queria fazer um recorte na aula agora e falar um pouquinho sobre a história de Isaac e seu significado para nós. Deus chamou Abraão. Abraão creu. E por crer, consequentemente, obedeceu, né? Obedeceu. Então, Abraão creu, porque creu, obedeceu. E aí, Deus promete um filho a Abraão e diz que de Abraão sairia uma grande nação. O tempo vai passando e olha só, e Deus vai ali trabalhando a vida de Abraão, a vida de Sara, e o tempo vai passando e esse filho não vem, esse filho não vem. Aí Sara dá um jeitinho, né? Resolve dar uma forcinha para Deus e convence Abraão a se deitar com sua serva Agar. Abraão se deita com a sua serva Agar. Eles têm um filho, Ismael. Mas Deus não reconhece Ismael como a sua linhagem, porque Ismael era filho, era fruto de um esforço e de um jeitinho humano de fazer as coisas. Então Deus espera a velhice de Abraão, Deus espera Sara ficar, como diz a Bíblia, seca, sem condições de gerar um filho, e aí sim ela engravida já na sua alta velhice. Por que que Deus faz isso, irmãos? Ele não reconhece Ismael e ele espera, por quê? Para mostrar a nós que o povo de Deus é fruto do seu poder, da total dependência. Abraão nem condições de gerar o filho teve. Sarai nem condições de acolher em seu útero um filho tinha. Abraão já estava com o corpo, como o próprio apóstolo Paulo diz, como o próprio. Ele já estava com o corpo amortecido, isto é, ele já não tinha mais condições de fecundar uma mulher. E Sara, por outro lado, já não tinha mais condições de produzir óvulos. A gravidez, aos olhos humanos, de Sara era impossível. Mas Deus fez do impossível o possível. E do impossível, Deus gerou a Abraão um filho e fez desse filho fez da descendência desse filho o seu povo, mostrando que tudo é feito pelo querer de Deus. E aí mostra a nossa impotência diante dos planos de Deus. Então, o significado que Abraão tem e a sua história, ela é fabulosa, ela é riquíssima, ela é maravilhosa para entendermos que a nossa capacidade em nada adianta para Deus. Ele que realiza tudo em nós. Então, o gerar
de Isaque em Sara. E aí, algo que eu sinto em meu coração de dizer, o gerar, essa eu nunca li nada sobre essa analogia, mas é algo que eu estou sentindo no coração que me veio agora, nem está anotado em nenhum lugar aqui que eu faço minhas anotações, mas o gerar de Isaque através de um homem cujo corpo já estava amortecido e uma mulher que estava seca, Deus fazer ali um filho, Isaque, gerado no útero seco de Sara, através de um homem amortecido, velho, como Abraão, é o mesmo que Deus, aleluia, gerar a salvação em nós. Deus gera a salvação em nós, homens e mulheres adormecidos para a graça de Deus, mas ainda assim Deus nos amou. Esse útero seco que eu sou, Deus gerou a sua salvação em mim, aleluia! Aleluia! Então eu olho para Isaac sendo gerado numa situação onde era impossível. Eu vejo em mim a salvação sendo gerada numa situação onde é impossível. É impossível. Era impossível que Isaac fosse gerado pela capacidade de fertilidade de Abraão. Era impossível que Isaac fosse gerado pela incapacidade de gerar óvulos de Sara. Mas Abraão e Sara, velhos, foram alvos do amor de Deus. Então, assim como no velho Abraão amortecido e na velha Sara seca, deles foi gerado o filho Isaque. Eu olho para a nossa situação, eu olho para a minha situação e vejo, quando eu olho para mim, é impossível eu me salvar, mas quando eu olho para Deus, é impossível eu me perder. A salvação que é gerada em mim é como o filho gerado no ventre de Sara. Era impossível, mas Deus fez se tornar possível. É impossível eu me salvar, mas Deus fez se tornar possível. Então, a salvação gerada em nós é como Isaque, gerada no útero seco de Sara, por um homem com o corpo já amortecido, como Abraão. Somos herdeiros de Abraão, não pela carne ou pela circuncisão, mas pela fé. Porque quando Abraão creu, ele não era circuncidado, não havia lei. Ele creu pela fé. E a fé é o ponto em comum que temos com Abraão. Não é a lei, porque na época de Abraão não existia lei. Não é a circuncisão, porque quando Abraão creu, ele não era circuncidado. Mas o que nos une a Abraão é a fé. Então, pela fé é que nós somos herdeiros de Abraão, descendentes de Abraão, não pela carne, pela fé. E aí chegamos ao capítulo 5.
Jesus Cristo, o centro da teologia paulina, né? Então, nós podemos dizer que a carta de Paulo, ou a epístola de Paulo aos Romanos, é uma epístola cristocêntrica. Jesus Cristo está no centro da teologia paulina. E aí ele vai falar sobre, né? Vai aprofundar a justificação. Então ele diz o quê? Que Abraão não foi justificado pelas obras, muito menos pela lei. Abraão foi justificado porque creu. E a obediência, ela é resultado do crer, da fé, tá? Então, o que é a justificação? A justificação é o ato de tornar alguém justo. Justo. Então, nós fomos por Deus justificados. Deus nos tornou justos. E aí está a força de Lutero para romper com a opressão da igreja medieval e libertar-se e libertar o povo de Deus para uma nova expressão de fé, restaurando os princípios bíblicos. Lutero, que é o pai do protestantismo, é o reformador. Lutero, ele descobriu a justificação. E ele descobriu a justificação estudando a epístola aos Romanos. Jesus, e a justificação, ela reconcilia os homens com Deus, gerando paz. E aí nós descobrimos que Jesus é quem intermedia a paz entre Deus e os homens. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5:1. E aqui Jesus volta a afirmar: nosso Senhor Jesus Cristo. No centro, na capital do império que dizia que César era o Senhor, Paulo enfatiza nosso Senhor. E aqui usar a expressão Kyrios, em grego, Senhor, é muito forte, muito forte. Então, quando você diz Jesus é meu Senhor, você é servo e obedece. Jesus é meu Senhor. Jesus é a prova do amor de Deus por nós. É isso que Paulo está nos ensinando, né? Jesus, a prova do amor de Deus por nós, aquele que não poupou seu próprio filho. Quer dizer, quem era? Jesus. Então, o fato de Jesus ter sido entregue é a maior prova de amor, o que gera esperança. É isso que Paulo fala, porque você leu, e eu creio, eu sei que você leu. Então, Paulo fala que o que nos gera esperança é Jesus. A lei nos condena. A lei, ela serve para denunciar o nosso pecado e gerar em nós condenação. Porém, Paulo,
ele vai dizer que enquanto a lei ela enfatiza o nosso pecado e a nossa situação, o nosso estado de condenação e tira a nossa esperança, Jesus, por outro lado, ele é a prova do amor de Deus por nós e gera esperança em nós. Dificilmente alguém morreria por um justo. O apóstolo Paulo diz isso, escreve isso. E realmente, dificilmente alguém morreria por um justo, quanto mais por injustos. E foi isso que Deus fez. Agora, eu vou tomar a liberdade de ir um pouco além do que Paulo escreveu aqui, mas com certeza sem trair o princípio bíblico. Dificilmente alguém morreria por um justo. Impossível alguém dar um filho por um justo. Então, dificilmente, talvez, né? Alguém, eu sei lá, morreria por alguém, mas eu não entregaria o meu filho para morrer por ninguém. Eu posso ter dúvidas se eu teria capacidade de morrer por alguém, né? Difícil, difícil, mas ainda há uma possibilidade pequena. Agora, eu entregar o meu filho para morrer por alguém, por mais justa que seja essa pessoa, não. 0% de chance disso acontecer. 0. Eu pegar o meu filho e entregar para morrer no lugar de alguém, por mais justa que essa pessoa seja, não, eu não faria isso. Deus fez. Deus fez. Então, Paulo começa a desenhar, né? Eu vou usar esse termo, desenhar, o que significa a morte de Cristo. Então, ele falou da justificação. Então, vamos lá. Todos pecaram, a lei, todos os homens são indesculpáveis, porque aqueles que estão fora da lei, Deus se manifestou a eles através da natureza, demonstrando o seu poder, e aos judeus, Deus se manifestou através da lei aos judeus. E ambos pecaram, ambos falharam, judeus e gregos. Ambos pecaram, isto é, todos pecaram. Então Deus viu que todos estavam corrompidos, e Paulo mostra isso. E aí Paulo une a todos, uma igreja, uma comunidade dividida, judeu de um lado, grego do outro. Ele diz, por que isso? Todos vocês pecaram e todos vocês estão debaixo da mesma maldição. E isso aplica para nós, todos nós estamos debaixo da mesma maldição. Judeus e gregos. E aí, ele mostra que não é a lei, ele mostra que é Jesus, é a justificação. E no centro da justificação de Deus está Jesus. E aí ele vai começar a direcionar para a morte de Jesus. O significado da morte de Jesus. Jesus morreu por ímpios. Jesus morreu por todos os homens. E aí nós vamos para a próxima aula, né? Onde Paulo começa a afunilar um pouco mais o seu raciocínio para com os romanos. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender, né? Mas Paulo ele vai afunilando e ele vai conduzindo a coisa
né? O seu pensamento, a sua lógica, ele vai arquitetando o seu pensamento de uma forma, né, onde ele vai construindo, né, uma linha de raciocínio onde a conclusão é, 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 vai chegar lá na frente para Cristo, para a cruz, para a morte de Cristo. Então, Paulo ele é muito inteligente, ele demonstra toda a sua inteligência aqui na carta aos Coríntios, né? Então, irmãos, a gente vai dar sequência, leia para a próxima aula o capítulo 5, tá? O capítulo 5 já é suficiente. Claro que se você quiser ir além, aprofundar, ler mais, pode ler, mas pelo menos o capítulo 5 é importante que você leia, tá bom? Eu espero que você esteja gostando, eu espero que você esteja conseguindo compreender. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, escreva aí na nossa página no YouTube, nos comentários, ah, no WhatsApp, você que é da nossa igreja, né? Mande por WhatsApp se você está tendo dificuldade de entender. Eu sei que é, é, é um pouco difícil a compreensão, mas a gente está indo bem devagar, a gente está indo, né, aprofundando aos poucos, tentando mostrar, né, como pensava o judeu, para você entender por onde Paulo está entrando, né? Tentando desmontar a resistência que tinha à sua mensagem, né? E eu espero que vocês estejam conseguindo perceber, né? Perceber a profundidade, né? Da explanação paulina, né? Sobre a lei e a graça. Então, até a próxima aula. Que Deus te abençoe grandemente.